Fala galera, aqui você sobre o sou Josimar, sou Josiflix. Quando se fala em material para estudar, para concurso, e aqui no caso para o Enem, a pergunta que vem à mente é qual material estudar? Né? Qual curso vou fazer? Qual curso preparatório? São várias perguntas, né, vêm à nossa mente. Mas uma coisa interessante que podemos colocar, né, independente de qual curso preparatório você for fazer, é o seguinte: prova anterior. Então, sempre quando alguém me procura, professor, eu vou fazer um concurso tal, eu falo, prova anterior. Aí eu falo, parece algo tão simples, né? Mas a questão é a seguinte: você vai agora enfrentar o que nós dizemos um inimigo, né? Um adversário, ou seja, uma prova. Lembrando que essa prova ela pode ser tanto uma porta de entrada, né, para um cargo público, ou uma vaga na faculdade, ou também pode ser uma barreira. Ou seja, no final você fala assim, poxa, eu passei naquela prova, ou reprovei. Então você precisa conhecer o quê? O seu adversário. Né? Então, além do edital, eu preciso ver o quê? As provas anteriores. Por que, professor, prova anterior? Então vamos lá. Você vai o quê? Conhecer a linguagem da prova. Você vai conhecer a linguagem o quê? Da banca, porque cada banca que elabora provas aí, ela elabora, ou seja, ela tem um padrão. Né? É claro que às vezes ela não vai repetir, mas ela tem um padrão de questões, a maneira como é pedido, né? Como é feita a pergunta. Então, você vai o quê? Conhecer o seu adversário, conhecer essa prova aí. Essa linguagem que é importante. Porque quando você se deparar com a prova lá no dia, opa, já conheço essa linguagem, já sei os truques, já sei as pegadinhas dessa banca. Então, convido você, né? Onde eu encontro provas do Enem, né? Todas as provas do Enem. Só lembrando que antigamente, né, lá na minha época, se eu quisesse ter uma prova, né, acesso a uma prova lá do Enem, eu teria que ter um amigo que fez uma prova, né, e que ele trouxe essa prova para casa e ele tivesse coragem também de mostrar, né, que às vezes fica com vergonha, né, às vezes não foi muito bem. Então ele ia o quê? Deixar com você, né, no caso comigo, essa prova aí para poder estar o quê? Estudando. Fora que depois, né, mesmo com acesso à internet, nem todos tiveram e hoje é mais fácil. Então, você vem aqui no nosso amiguinho Google e digita aí, né? Tá? Você vê que eu já coloquei aqui prova do Enem. Você digitou aí, né? Provas do Enem. No meu caso aqui tá lá, ó. Tem um site do governo, www.gov.br, né? Então tá aqui, ó. Provas e gabarito. Que maravilha, né? Provas e gabarito. Então o que acontece aí, ó? Nós temos aí ó, as provas, né? Ele até fala, né, quando foi a primeira prova, né, foi lá em 1998, onde a prova era feita em um dia só, tinha lá um número de questões reduzido em relação ao que é hoje, né, porque o Enem começou simplesmente como o quê? Um exame nacional do ensino médio, ou seja, era para avaliar se o ensino médio estava bom ou ruim. Depois ele foi o quê? Incrementando, eles foram dificultando e usaram isso como o quê? Porta de entrada para as faculdades. Então hoje você tem o que? Faz a prova do Enem, se inscreve lá, né? No SISU, né? E no outros projetos aí que envolvem, né? Programa do governo federal para você ganhar o que? Bolsa nas universidades, né? E nas faculdades particulares. Tudo bem? Então, ó, quando você fosse, né? Se fosse o caso, né? Lá, né? Em 1998, teria uma prova aqui, ó. Vou só mostrar aqui por curiosidade, né? Talvez você não é dessa época, né? Creio que não. Olha só como que era a prova lá em 1998. Ela era bem simplesinha. A formatação aqui não tá até legal, né? Então vamos lá, olha só quantas questões tinha. Tá aqui, ó. 63 questões. Que maravilha, né? Hoje você tem 90 só em um dia. Assim?
São várias questões aí para você estar o quê? Fazendo. Agora, vamos voltar aqui. Vamos agora, né, viajar no tempo e voltar aqui. Ó. Nós temos lá 2022, 2021, 2020. Professor, qual prova eu vou baixar? Eu recomendo você, no mínimo, as 3 últimas. E depois você vai baixando as outras, mais um pouquinho para trás. Mas as 3 últimas você já tem uma ideia de como que é, né, a banca, né, como é que funciona aí. Vamos lá, ó, 2020. Aqui, ó, no primeiro dia. Então tem vários tipos de prova aqui, aplicação, né, aplicação regular e tudo. Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó, a prova amarela aqui, ó, primeiro dia, segundo caderno. Então nós temos aqui a prova bonitinha, né, que você recebe lá no dia, né, cada um, né, alguém vai receber uma prova azul, amarela, rosa e vai. Tudo bem? Então você vê, ó, que maravilha, olha a diferença, né? Só no primeiro dia. Quantas questões nós temos aí? Vamos ver. 90 questões. Bem diferente daquela prova que era 63 questões num dia só, que era para avaliar o ensino médio. Mas tudo bem? Então você já sabe aonde o que? Encontrar as provas do Enem. Então nós temos aí. Tá vendo? E eu recomendo, se você, né, tem possibilidade, imprime este material. Porque uma coisa é você fazer a prova aqui, né? Tá online ali, tudo isso ficar, né? Mas é bom você ter o quê? O papel ali para você riscar em cima da prova. Isso é importante. Certo? Então aqui, ó, né? Vamos voltar aqui a 2020. Agora vamos olhar o segundo dia. Porque aqui no primeiro dia, né, acabei não contando, né? Deixa eu abrir aqui uma nova guia. Fica melhor. E agora eu vou abrir o segundo dia aqui e a gente comenta mais um pouquinho. Cadê tu? Segundo dia. Caderno aqui amarelo, cinza, rosa, né? Vou abrir esse azul aqui. Lembra que tem um gabarito também. Então você faz as questões. Depois eu vou até falar como você faz, né? Trabalha essas questões. Então vamos lá. Então hoje, o primeiro dia, você tem o quê? Linguagem, códigos e tecnologia, né? Prova de ciências humanas. Aqui a galera gosta, né? Não tem nenhum cálculozinho. O cálculo é deixado para a semana seguinte, onde você tem lá a ciência da natureza e suas tecnologias, né? O que é ciência da natureza, professor? Para quem não está familiarizado com o assunto, é química, física e biologia, além da nossa matemática. 45 questões só de matemática. Tudo bem? Então você percebe aí, ó, que nós temos aí um material riquíssimo aqui, né? Aí você pode, né, colocar 2022, 2021. E se você o quê? Puder imprimir, melhor ainda. Tudo bem? Outra coisa, uma outra observação aqui. Né? A grande reclamação dos alunos em relação à prova do Enem, você já sabe onde tem a prova. Mas agora, né, uma recomendação, né? Já faz quando você está começando a estudar agora, está meio perdido e tudo. Então, uma recomendação que eu faço meus alunos é o seguinte: já que eu tenho essa prova aqui, então o que eu vou fazer? Eu recomendo você pegar ela, imprimir e fazer. Mas como assim, professor? Nem estou me preparando em nada. Não, faz. Você vai fazer uma autoavaliação. Como assim? Você vai pegar a prova. Você pode fazer isso por pedaços, né? Ou por prova todinha. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai fazer a prova. Aquilo que você acha, né? Que, opa, isso eu tenho certeza, você marca. Tudo bem? Depois, o que acontece? Aquelas que você tem dúvida, você vai botar o quê? Interrogação. Você vai fazer essa prova toda. Se souber, eu marco. Tudo bem? Depois, segunda etapa, você vai pegar essas questões que você botou uma interrogação
e vai fazer o quê? Você vai estudar aquele assunto. Beleza? Você marca, né? Anota todos os tópicos e vai estudar aquele assunto. Estudou, agora você volta novamente nessa prova e tenta fazer. Agora é o momento, se você sabe, né? Ou seja, marca. Se não souber, agora você também pode marcar. Você pode chutar ali. Tudo bem? Ok. Terceira etapa. A terceira etapa agora é o quê? Você pegar essa prova, né? Pegar essa prova aí e olhar o quê? O gabarito, né? Aí você vai lá, né? Pega o gabarito, assim. Tem que pegar da cor que você escolheu, né? Igual aqui, ó, o primeiro dia foi azul. Então, pegar aí, ó, o gabarito azul, né? Certo? Aí você vai o quê? Conferir a prova e o gabarito. Mas olha só, lembra? O objetivo desse momento é fazer uma autoavaliação para analisar o que você já sabe, né? Para você não precisar estudar tanto e ver o que você não sabe para você dar o quê? Uma atenção maior. Na hora de olhar o gabarito, não é só para marcar, opa, acertei e tal, tal. Não. Você vai analisar. Opa, acertei, ok. Mas você vai ter que fazer o quê? Assimilar aquela resposta, né? Ou seja, armazenar aquela informação. Aquela que você errou, não fica triste, errei, tudo. Não, não esquece. Você vai falar, opa, agora eu sei. Então você vai ler novamente a questão e vai ler, né, a alternativa que o gabarito está dizendo que é a certa. Aí você vai assimilar o que? A pergunta com a resposta. O que acontece? Eu fiz aí, né, as 90 questões. E você acertou 30, um exemplo, e errou 60. Vamos botar aí que você está péssimo mesmo. Nossa, acertei só 30. Nossa, errei 60. Não, não importa. A questão é que agora você sabe 90 coisinhas, 90 informações. Beleza? Essa que é a ideia. Então, espero que você tenha gostado aí, né? Talvez você já sabia, né? Já tinha a ideia onde encontrar as provas. Talvez você, ou às vezes você não baixou, então eu recomendo, baixe as provas. Talvez você, né, não sabe aí, né, como trabalhar essa ideia, como começar a estudar. Então hoje você aprendeu um pouco mais. Tudo bem? Então a gente aproveita o conhecimento que você já tem, com a dica aqui do professor Josimar. E você, se gostou, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E no próximo vídeo, nós vamos pegar aqui as provas e mostrar como é que você vai resolver de fato, né? Por onde começo resolver uma questão do Enem. Tudo bem? Então, se você precisar fazer um preparatório, dá uma olhadinha aí, tem link na descrição para poder te ajudar. Obrigado e até a próxima.